Amados, muito boa noite, graça e paz, que alegria poder voltar ao Brasil, ao Mato Grosso do Sul, adorados, rever amigos, irmãos e essa igreja tão amorosa, generosa, com missões e antes de mais nada, não só o Conselho Missionário, mas a toda a igreja, muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós e por missões. Que Deus retribua na vida de cada um, de cada família aqui representada, tudo que vocês têm feito para a expansão do reino dele, aqui em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil e até aos confins da terra. Deus abençoe vocês. O pastor já falou, nós somos missionários na África, já completaram 29 anos, fomos para lá em 1994, Ana Ruth e eu não tínhamos filhos ainda, e Deus nos abençoou, temos 2 filhos, a Bruna é médica, hoje está no último semestre da residência dela, o nosso filho Derek é piloto, apesar da crise na questão da aviação na África do Sul, 4 empresas aéreas na África do Sul faliram ou fecharam devido à pandemia, e muitos pilotos, copilotos ficaram sem emprego, e ficou muito difícil um jovem piloto competir com o currículo de quem já tem alguns milhares de horas. Então o Derek também está me ajudando nos projetos, está se tornando assim, cada dia mais um missionário. Hoje de manhã, quando eu falava com ele, ele dizia: pai, eu acho que eu estou gostando disso aqui. E eu digo: é isso aí, e se tu te apegar, se tu tiver certeza que Deus está te chamando, com certeza Deus vai ter um compromisso muito sério contigo também, se tu tiver um com Ele. E a minha esposa Ana Ruth era para ter vindo ao Brasil, não deu, porque as passagens estão muito caras, então ela resolveu ficar lá, e eu já em breve estou voltando também. Irmãos, meu nome é Silmar Wilbert, eu sou nascido ali no interior do Rio Grande do Sul, e numa cidadezinha, me criei ali em Três Coroas, no interior da cidade também, falando apenas alemão até a idade de 6 para 7 anos, depois indo para a escola fui aprender português, e até hoje eu não aprendi a falar português direito, queridos. Alguém disse assim: o problema é teu, e é mesmo, o problema é meu, me perdoem se eu falar alguma coisa errada aqui hoje à noite. Eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje à noite com a igreja acerca de algo muito forte que eu tenho sentido não só nos últimos meses, mas nesses últimos tempos em que estamos passando, porque o inimigo está trazendo de uma forma muito pesada, forte, não só no mundo, porque o mundo pertence a ele, a palavra de Deus diz que este mundo jaz no maligno, o mundo é orientado, dirigido por ele, mas nós, igreja, nós somos orientados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Só que o inimigo tem trazido 3 grandes mentiras, dizendo que Deus não pode abençoar o seu povo. E a segunda mentira é: ok, se caso ele pode, mas ele não quer abençoar o seu povo. Porque a gente ora para que as coisas aconteçam, a gente ora por isso, jejua por aquilo, e as coisas acontecem ao contrário. Então é sinal que Deus não quer. E a terceira mentira que o inimigo tem trazido, e muitos crentes não só caem nela, mas como acreditam e se apegam a essa mentira também, de que Deus, ok, Ele é todo poderoso, Ele quer abençoar, mas Ele não vai abençoar. E nós já vamos dar uma olhadinha nisso aqui, e vai ser rapidinho essa meditação aqui hoje à noite. Antes disso, eu gostaria de pedir eu vou mostrar alguns vídeos, e através desses vídeos eu quero dar um pequeno relato, um testemunho, um relatório para a igreja aqui em Dourados, que tanto tem nos ajudado, que tem sido essa grande parceira nossa em missões. Esse primeiro vídeo aqui é um pouquinho lá na África do Sul, na localidade do Joslovo.
Alguém me disse que é por causa da secura do tempo, que a minha garganta está um pouquinho assim. E Maringá estava muito seco também, a umidade do ar muito baixa, e eu perdi bastante a voz. Hoje nós temos 4 projetos de hortas e também com creches, próximo a Porto Elizabeth, nas localidades do Joslova e Motherwell. E por causa da pandemia, milhares e milhares e milhares de pessoas perderam o seu emprego, e nós temos trabalhado então com esses desempregados. Aqui é no Malawi, desde 2008, sempre por ocasião da Páscoa, nós temos ido até o Malawi para fazer um trabalho de treinamento com os líderes e de apoio à igreja local. Quantos viram aquele filme, O Menino que Descobriu o Vento? Alguém viu? Este filme foi feito nesta localidade aqui, e muitas dessas crianças até serviram de coadjuvantes, é assim que se diz? No filme. O Cachepa tem feito um belíssimo trabalho, ele é um ótimo pastor. Esse aqui, ele se converteu no ano de 2008, hoje ele já está pastoreando a igreja. No Lago Malawi, daqui sai bons peixes também, como aqui no Mato Grosso. Pode passar nos outros também. Aqui foi por ocasião da visita do pastor Edson e da família lá. Inclusive essas fotos foram eles que fizeram. O meu filho apenas aproveitou para fazer um videozinho. Aqui é mais na localidade do Rundu, no nordeste da Namíbia. Hoje na tribo dos Kwangales, no nordeste da Namíbia, nós temos 7 congregações. Uma distância de 70, 80 e até 110 quilômetros uma da outra. Mas o nosso querido irmão, o pastor Alois Ntsamba, o Alois se converteu no ano de 2006. E hoje está fazendo um belíssimo trabalho também, é um bom líder, fez uma boa escola bíblica. Ele fez o seminário com um pastor alemão, o pastor Udo Val, que em 1995 veio fundar uma escola bíblica na Namíbia. Eu fui criado assim, com os meus avós, com os meus pais, trabalhando na terra, e o pouquinho que eu aprendi, eu senti de Deus que eu deveria passar adiante e ensiná-los a produzirem, cultivarem, para que eles pudessem ter uma qualidade de vida melhor também. Os cultos no final de semana, e daí durante a semana de segunda a sexta, nós temos procurado trabalhar com as hortas. Aqui está o Alois. Aqui foi durante a pandemia, também sofremos muito com os lockdowns, mas enquanto que a igreja não podia abrir para cultos, nós íamos fazer os batismos e fazíamos os cultos à beira do rio, embaixo de uma árvore. E ali a gente, para a honra e glória do nome de Jesus. O meu pastor sempre disse: ai, será que existe o bem do mal? Não existe. Ponto de exclamação aqui. Mas se é que existe, a pandemia foi uma coisa boa para o crescimento da igreja. Todas as 7 congregações na região dos Kwangales, durante a pandemia, cresceram, se expandiram. E na tribo dos Hereros, a mesma coisa. Então não dá para se queixar de tudo. Deus usou algo ruim, e o que o diabo achou que ia ser mal para nós, Deus usou para o bem. Esse aqui já passou, maninha. Esse aqui é do Malawi. Aqui. A Namíbia, amados, o deserto mais antigo do mundo. Outro dia eu falei isso, alguém perguntou: mas existe deserto em outros lugares, a não ser no mundo? Eu não sei. Mas aqui nunca chove. E esse ano nós perdemos o prédiozinho, o terreno que nós tínhamos para a creche, porque o governo pediu de volta para construir uma clínica e algumas. Então nos cedeu um outro terreninho no meio do deserto, no meio da favela. E em uma semana, de segunda a sexta-feira, a sábado, nós conseguimos concluir a construção do prédio novo,
com cerca e os banheirinhos. Fizemos um banheirinho para os meninos e um para as meninas. Alguém perguntou, mas por que não fizeram um banheiro só? Porque eu acredito que é o melhor fazer um banheiro para as meninas e um banheiro para os meninos. Essa é apenas a minha opinião. Aqui uma hortinha, e na África do Sul, no Joslovo, aqui era um lixão, era um lixo, e quando nós fomos pedir um terreno para aplicar ou para fazer um projeto, nos deram esse lugar aqui, onde só tinha latinha, garrafas, sacolas de plástico e papel, mas nós conseguimos limpar. Hoje nós temos uma equipe de 25 voluntários que trabalham aí, temos sempre uma média de 4 a 5 mil pés de repolhos plantados, e durante a pandemia foi um grande socorro para as comunidades. E hoje, em média, nós temos distribuído de 240 a 250 porções, ou um repolho, ou espinafre, ou coisa e tal, para aquelas comunidades. De segunda a sexta-feira, um mínimo de 1000 casas são abençoadas por semana, através desses projetinhos aí. Amém. Acabou, né, querido? Amém. Irmãos, então está aí, pastor Edson era para ter vindo, não conseguiu por causa da pandemia, para nós fazermos uma viagem junto até o Malawi, mas eu acredito que para o próximo ano nós vamos ter uma boa equipe aqui da IPI de Dourados nos visitando novamente. Seja você agrônomo, seja dentista, pediatra, médico, venham nos ajudar, porque nós precisamos de ajuda. Ninguém consegue fazer nada sozinho. E se vocês vierem, eu tenho certeza que Deus muito vai usar vocês nessa missão lá também. Vamos voltar aqui para esses textos aqui então. O primeiro, amados, encontra-se em Mateus capítulo 17. Mateus 17, dos versículos 14 a 18. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Amados, uma grande mentira que o diabo tem trazido sobre, não só sobre o mundo, mas muitos crentes cristãos estão acreditando nisso, é de que Deus não pode resolver o nosso problema. Deus não consegue resolver o problema de uma nação, não consegue resolver o problema de uma família, não consegue resolver o problema de uma empresa ou de um trabalho, de uma enfermidade. E aqui este pai, antes no louvor o irmão mencionou o dilema, o drama de Abraão indo levar o seu filho para o sacrifício. Dá para imaginar um pai que tem que batalhar, trabalhar, buscar o pão nosso de cada dia, e por causa de um filho tudo atrapalha, porque muitas vezes ele tem que deixar o trabalho de lado e cuidar do filho que ora se joga no fogo para ser queimado, ora o inimigo lança na água para morrer afogado. E o pai, nesse dilema, quando se encontra com Jesus, ele disse: Senhor, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam. Eu acredito que ele deve ter chegado à conclusão de que Deus não pode resolver os problemas da nossa vida. Mas quando ele viu Jesus, ele o apresentou para quem pode. E Jesus resolveu o problema. Jesus curou aquele menino, tirou ele daquele problema, e ele não precisou mais ser arremessado aqui ou ali para morrer queimado ou afogado. Então a primeira mentira que o inimigo tem trazido,
que Deus não pode, está desfeita, anulada, porque o meu Deus pode, o teu Deus pode todas as coisas. Nós servimos a um Deus que tudo pode, eu creio nisso. A segunda mentira está em Mateus capítulo 8. Vamos voltar alguns capítulos, alguns livrinhos, alguns capítulos, no capítulo 8, dos versículos 1 em diante. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Amados, um dos lugares ainda no planeta que ainda existe lepra é no continente africano. E alguns países, o Malawi especificamente, um país que eu conheço, tenho ido lá quase que todos os anos, só não fui durante os 2 anos da pandemia. E no centro do Malawi, próximo do lago também, ainda há lugares onde há leprosos. E com os leprosos, amados, a lepra ainda é pior que a Covid. Porque na lepra a pessoa era literalmente excluída. Ela não podia ficar na família, no trabalho. Ela não podia dormir mais com o marido ou com a esposa. Não podia dar um abraço nos filhos e ir para dar boa noite. Não podia abraçar os pais para dizer bom dia. Então a pessoa diagnosticada com lepra, ela era levada para o lado de fora da cidade ou da vila, e lá ela ficava até ser curada ou quando viesse a óbito. Que dilema! Eu peguei Covid 2 vezes e me botaram lá num quarto lá isolado, sem ver nada, não podia cumprimentar ninguém, e foram alguns dias muito triste na minha vida. Agora imagina você ser excluído e levado para fora da cidade, não podendo cumprimentar e nem chegar perto de ninguém. As pessoas que trazem a comida, trazem numa panelinha e tentam passar assim, e você pega no outro cabinho, e quando elas terminam, jogam fora, e as pessoas levam aqueles utensílios para serem limpos. E esse leproso aqui, quando ele viu que Jesus se aproximou, o que ele disse foi: Senhor, se quiseres, eu sei que tu podes, ó Deus, mas eu não tenho certeza se tu quer, porque se tu quiser, eu posso ficar limpo. Essa foi a declaração dele para Jesus. E Jesus disse no versículo 3: quero, fica limpo. A segunda mentira que o inimigo tem tentado colocar nas nossas casas, famílias, nos nossos relacionamentos. Deus pode abençoar os casamentos, Deus pode abençoar os nossos filhos, Deus pode dar bons empregos e boas formações para os nossos filhos, mas Ele não quer. Deus quer abençoar os vizinhos que não são crentes, Deus quer prosperar os fazendeiros que não acreditam em Deus, mas nós os crentes Ele não quer. E isso é uma mentira, amados. E o pai da mentira nós sabemos quem é. E essa mentira está desfeita, amarrada, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus não só pode nos abençoar, como Ele também quer nos abençoar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer te abençoar nessa noite. Diga para a pessoa que está do outro lado: Deus quer que você saia daqui com uma bênção nessa noite. E a terceira e última mentira que eu quero mencionar aqui
mentira do diabo, mentira do inimigo das nossas almas, que Deus não vai. Deus pode, Deus quer, mas Ele não vai. Ele vai abençoar o vizinho, Ele vai abençoar o colega, o companheiro, Ele vai abençoar outros, mas a mim Ele não vai. Lucas capítulo 18, do versículo 35 em diante. Aconteceu o quê? Ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Amados, pedir esmolas não é coisa desses últimos dias, semanas e meses. Pedir esmolas não é apenas coisa de alguns venezuelanos que estão vindo para o Brasil e parando nas esquinas dos semáforos, dizendo: "Eu sou venezuelano, necessito de ajuda". Esmolas é uma coisa antiga. E ouvindo o tropel da multidão que passava, o esmoleiro, agora o cego, perguntou o que era aquilo. E os companheiros anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. E então ele clamou: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim". E os que iam à frente o repreendiam, diziam para ele calar a boca, para ele não nos comprometer com palavras. Cala a tua boca, porque quando tu abre a tua boca, tu nos compromete. Fica quieto, ele não vai te ouvir, cara. É Jesus, ele tem outras coisas para fazer, ele tem outras coisas mais importantes a fazer do que parar e dar ouvidos a um esmoleiro. E quanto mais eles pediam para ele ficar quieto, mais ele gritava, porque ele não tinha um instrumento como esse que está aqui na minha mão hoje, do qual eu até me aproveito. E ele dizia: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim". E mais uma vez: "Jesus". E se você estiver aqui nessa noite, gritar e diga: "Jesus, eu preciso de ti. Tu podes, tu queres e tu vais me ajudar". E Jesus, opa, nós estamos na nossa caminhada, mas eu ouvi alguém me chamando. Alguém está a me chamar por aí. Quem é? É um esmoleiro, é um ceguinho. E Jesus disse: "Tragam ele aqui". Jesus poderia muito bem ter ido até ele, mas Jesus quis dar não só a bênção ao cego, mas uma lição aos que o repreendiam e que o queriam fazer ficar quieto e não clamar pelo nome de Jesus. E Jesus disse para eles: "Vocês que estão aí repreendendo o ceguinho, tragam ele aqui". E eles o agarraram e o guiaram, porque ele era cego, para não acontecer que nem acontece com, para não ficar tropicando e cair antes de chegar a Jesus. Guiaram ele até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus só pede para ele: "O que queres que eu te faça? O que tu veio fazer aqui hoje? Tu veio pedir alguma coisa? Tem alguma solicitação? Tens algum pedido de oração? O que queres?" E ele podia ter dito: "Eu quero um carro novo, eu quero me casar com uma guria bonita, eu quero me casar com alguém que tenha uma boa herança". E ele disse: "Eu quero ver, Senhor Jesus. Eu quero ver o povo bonito de Dourados, Mato Grosso do Sul.
Eu quero ver essas fazendas. Eu quero ver essa coisa bonita desse interior do meu Brasil. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres? Amados, a minha pergunta, talvez a pergunta que Deus está fazendo para ti aqui hoje à noite, para mim, para nós: que queres? Qual é o teu pedido aqui hoje à noite? Vamos nos colocar de pé. Mas eu me converti numa igreja lá no interior do Rio Grande do Sul. Missionários que vieram do Canadá, porque como era uma cidade de expressão, muita colonização alemã, então enviaram para ali alguns missionários que falavam alemão. E o pastor, que falava alemão e inglês, aprendeu a falar português também. Mas todo final de culto ele fazia um apelo. E eu lembro que às vezes tinha cultos em que ele literalmente apelava. E eu quero apelar para ti aqui hoje à noite. Se você tem algo que você precisa de uma intervenção divina, creia que Deus pode. Creia que Deus quer fazer isso por ti. E não duvide, porque Ele vai fazer. Pastor Edson, vem cá, querido. Quero que você ore. Minha voz está um pouquinho, mas você vai orar. E Deus vai nos conceder os pedidos que nós temos feito a Ele nessa noite. Obrigado, querido. Que bom, Senhor, saber que Tu estás perto de todos aqueles que invocam, daqueles que invocam em verdade. Que o Senhor é justo em todos os Teus caminhos e és benigno em todas as Tuas obras. O Senhor pode, o Senhor quer e o Senhor vai. Essa situação que este homem, que esta mulher, que aqui neste lugar, nesse auditório, está passando e precisa de um toque especial da Tua graça, que eles possam ouvir a verdade e jamais a mentira. Que seja essa verdade na vida dele, na vida dela, que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos e cremos, que o Senhor quer e que o Senhor vai fazer. Declaramos isso como palavra de autoridade sobre essa pessoa que hoje precisa de um toque especial do Senhor, e nós o fazemos em nome de Jesus, e todo o teu povo diz amém, amém. Ficar 15 dias com o Silmar foi uma experiência muito fantástica, e conhecer algumas igrejas na Namíbia foi mais fantástico ainda. Cultos de 3 horas, e quando eles vão fazer as ofertas, eles vêm dançando, uma coisa mais linda. E ser missionário não é algo fácil. Você sai da sua região e você é enviado para um lugar diferente. É isso que o Silmar fez. Eu vi a Doroteia e o Klaus. Eu vi a Doroteia, não sei se eles estão aqui. Por favor, Doroteia, vem aqui. Eu queria aproveitar esse momento de Terça da Esperança, vou quebrar um pouquinho do protocolo da terça, mas todas essas bandeiras que existem aí, são países que nós temos missionários. Eu queria aproveitar esse momento para a gente agradecer a Deus por alcançar algumas nações através desses homens e mulheres. Silmar está na África do Sul, atinge Malawi, Namíbia. A Doroteia com o Klaus, eles vieram, são missionários da Alemanha enviados para o Brasil. E agora eles aposentaram, e para tirar um período de descanso, eles foram trabalhar como missionários na África. Aposentadoria boa essa. E lá em Angola eles têm sido usados pelo Senhor. Eu queria desafiar você a pensar de forma mais séria o evangelho que você recebeu, porque outras pessoas precisam vir, e pode ser no seu país, você pode ser um missionário no seu condomínio, na sua vila, no seu bairro. E esta canção vai falar sobre isso. Depois eu quero que esta oração seja nessa linha de que Deus levante um despertar missionário no seu coração.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me, ó Pai, a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa, Senhor, usa a minha vida, a vida do meu irmão. Usa dos missionários onde eles estão. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pedir para o seu mar fazer essa oração. Que Deus desperte. Você pode ser um farol, você pode ser uma ponte onde você está, mas Deus pode chamar para uma outra nação. E nós, como igreja, temos o privilégio de sustentar, participar do sustento de alguns missionários, e você faz parte disso. Agradecemos a Deus por essas pessoas e que Deus hoje desperte vocações aqui nesta área. Senhor, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de nos reunir aqui, nesse lugar tão bonito que o Senhor tem dado para a tua igreja aqui em Dourados. E em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que tu abençoes a vida de cada um aqui, de cada família aqui representada, que o Senhor continue abençoando a cada um e despertando em nossos corações, ó Deus, um desejo cada vez mais forte de te servir, de ganhar almas para o Senhor, de levar, ó Deus, o teu evangelho, expandindo o teu reino aqui nesta cidade, nesse estado, neste país, e até pelas tribos lá no além-mar, lá em outros continentes. Abençoa a tua igreja aqui no Brasil, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém.